Olá, boa noite. E nós estamos aqui de volta no programa Momento Jurídico da OAB 249 de Francisco Morato. Eu, Eli Barreto, novamente aqui nessa quarta-feira, presente aqui a nossa presidente Vanessa Miciano, e hoje nós temos uma belíssima convidada de um assunto muito interessante, responsável pela Comissão de Igualdade Racial. Igualdade Racial. Assunto para essa comissão não falta, porque é o que está sempre em pauta. Infelizmente, ainda no nosso país, nas nossas comunidades, nós temos que ter esse assunto falado exaustivamente na mídia para ver se a gente cria, acho que vergonha, para lidar com as pessoas que são diferentes de nós. Que nós, nessa noite, então, possamos esclarecer algumas dúvidas, e a OAB, como sempre, traz em pauta um assunto de tanta relevância. Doutora, a voz é sua. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como estamos nesse momento jurídico OAB 249, o momento de toda quarta-feira, às 18 horas. Barreto, mais uma vez aqui hoje, hein? E com uma ilustre convidada. E um assunto tão importante. Totalmente importante. Com quem? Com a nossa presidente da comissão, Adriele Montes. Doutora, né, doutora? Seja muito bem-vindo ao Momento Jurídico da OAB 249 de Francisco Morato. Mas antes de passar a palavra para a nossa ilustre convidada, eu vou dar alguns recadinhos, como de sempre, da nossa OAB 249 aqui de Francisco Morato. Amanhã, na OAB, a partir das 16 horas, nós teremos um evento importante da Comissão da Mulher Advogada, tendo em vista que se trata de um mês muito importante, que o dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. E esse mês é o mês das mulheres. E eu brinco, gente, é o ano todo, né? Mas preparamos, assim, essas quartas aqui com presidentes maravilhosas e vamos continuar aí, porque, afinal, são quase 22 presidentes de mulheres que presidem aí as comissões da OAB Francisco Morato. E nada mais justo desse mês a gente trazer essas mulheres empoderadas, essas mulheres que que é mãe, que é advogada, que se dedica, que é aluna, que estuda e ainda que atende assim as pessoas com muita vontade, vem trabalhar de forma gratuita dentro da OAB 249 de Francisco Morato, em parceria com a seccional, e assim a gente vai trabalhando cada vez mais juntos. Mas vamos lá para os nossos recadinhos. Estava falando da Comissão da Mulher Advogada. Amanhã, na OAB, nós teremos um evento de Mulheres em Destaque. Sabia, Barreto? Sabia, Adriele? Adriele não sabia, né? Não sabia. Então, nós vamos ter, assim, uma homenagem às mulheres que fazem a diferença, para a gente representar esse mês e criar forças cada vez mais. Então, é muito importante a partir das 16 horas. Antemão, eu já parabenizo toda a comissão das mulheres da OAB de Francisco Morato, né? Eu acho que é um mês que a gente tem que sempre lembrar e discutir muito referente a essas temáticas, porque a gente vê muita atrocidade assim, formulada. Esses dias eu até comentei, postei um vídeo, que eu não me aguento, gente. Eu falo que eu não vou fazer determinadas postagens, mas aquilo me pega, assim, de uma situação, e como é um mês muito emblemático, a gente tem que fazer essas discussões. O rapaz pegou a mulher, estava numa travessia de barco e jogou a esposa. Por quê? Porque ele disse que estava ouvindo vozes que era para jogar. Gente, que mundo que nós estamos. Então, vamos para algumas reflexões. Hoje mesmo, que me perdoe os termos, mas eu vi um homem dentro de uma fila, a mulher estava lá sendo atendida, o cara se masturbou.
e fez, sabe, aquele gesto obsceno naquela situação daquela mulher. Até postei, porque a delegada, ela coloca todos os trâmites que a mulher, como ela tem que reagir numa situação como essa. Principalmente, a gente vê muitos casos e muitos relatos desse, quando as mulheres pegam trens, metrôs, ônibus, que às vezes está lotado, acontece alguns casos desse tipo. Então, acho que a gente tem que discutir essas coisas, né, Adriele? Ainda mais numa comissão também que a gente vê tanto retrocesso que às vezes acontece ainda, que é a comissão que a gente vê de igualdade racial. Eu quero também lembrar que na OAB seccional, que nós publicamos, que eu achei muito importante, nós tivemos a primeira feira de empreendedorismo para pessoas negras. Eu achei aquilo muito importante, para que advogados possam aprender a fazer os currículos, que tenham network, sejam contratados, fez triagem, tinha palestras. Então, assim, foi muito importante, eu acho isso, não é, Adri? Então, olha eu, gente, com uma familiaridade aqui, chamando a doutora de Dri, né? Tô me achando. Vamos lá, para a gente logo passar a palavra para a nossa convidada. Dia 22/3/2023, às 19 horas, depois do nosso momento jurídico, tem a palestra presencial na Casa do Advogado, do doutor Ivo Aidar, tema de suma importância, alimentos. Presidida essa comissão é da doutora Ada, de família, advogada, cidadão que tem interesse na temática, participem. E, para ficar legal, já vou falar agora, gente, guardem a data, dia 13/5/2023, que no final eu falo que data é essa, tá bom? Agora, vou passar a palavra para a nossa ilustre, né, Adriele. Doutora Adriele, gente, é uma pessoa assim fenomenal. Quando eu fiz o convite para ela, para presidir essa comissão, ela falou assim: doutora, será que eu aceito? Eu falei assim: você leva jeito. E tem trabalhado com maestria na comissão. Doutora, conta para nós como que foi o convite a ser presidida essa comissão de suma importância da OAB 249 de Francisco Morato. A palavra está com você, doutora. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer ter aceitado esse convite muito especial da doutora Vanessa e de toda a diretoria da OAB 249. E quando eu recebi, né, o convite para ser presidente dessa comissão, eu, como mulher preta que sou, advogada, não poderia ter ficado menos feliz, né? Lógico, a gente fica com inseguranças, né? Será que a gente é capaz? Mas se dá medo, vai com medo mesmo, que é assim que a gente faz, não é verdade? Isso mesmo, sem dúvida. Eu gostei desse negócio. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Isso aí é legal. E é engraçado, porque eu ouvi isso, esses dias eu fui no consultório e tava essa frase, vai com medo mesmo? Eu falei, olha que coincidência. Eu levo isso muito pra minha vida, porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem medo, principalmente quando a gente se torna mãe e quando a gente é mulher. A gente nasce com medo. Então, coisas básicas que o homem faz, atravessar a rua ou andar por aí, a mulher já sente medo. Então, se tem medo, vai com medo, porque nada pode paralisar a potência que nós somos. Olha, você viu que mulher empoderada que eu trouxe nessa noite, gente? E aí, quando vai com medo, sabe o que acontece? Vira coragem. Exatamente, vira coragem. Falei? E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto de suprema relevância social, né? O racismo. O racismo hoje ele está presente em toda a sociedade. Em toda a sociedade mundial o racismo está presente. E no Brasil não é diferente, né? Ainda mais num país de dimensões continental, a gente fala do racismo quando tem muita diversidade. Então, claro, hoje o racismo racial, ele ainda é muito presente, e a gente também está falando aqui das diferenças, das diversidades em geral, tá? Contra a mulher, contra a religião, tá? Não só contra a raça. E a nossa comissão de igualdade racial é justamente nós visamos, né, a imposição de respeito. A imposição é uma palavra forte, né? Mas é a que tem que ser usada, porque a nossa sociedade hoje ela só consegue viver de forma justa, de forma
adequada se todos tivermos respeito. Então, esse é o primeiro mandamento aí da vivência em sociedade. E uma dúvida que eu tenho, que eu acho que sempre me perguntam, fala assim, doutora, qual que é o termo certo que a gente deve usar? Igual você falou, eu falei negra, daí a pessoa falou preta. Falei, qual que é a terminologia correta? Porque tem esse muito de discussão. E muitas vezes as pessoas, na hora que vão se pronunciar, elas não sabem como colocar isso de uma forma jurídica que não tenha problemas. Porque às vezes a pessoa não aceita, fala assim, não, é assim, eu quero ser chamada desse jeito. Eu sou muito assim que tem o nome, não é cor, não é sexo, não é raça, não é nada. Mas assim, existe esse com relação às terminologias? Então, hoje vai muito do entendimento de cada um, né? Não tem o politicamente correto. Olha, gente, ó, vocês estão vendo, né? Eu, particularmente, me denomino como mulher preta. Por quê? Nós sabemos que hoje a terminologia negra, ela veio do quê? Daquilo que é obscuro, daquilo que não presta. Olha, né? Lá, gente, vocês estão... E quando a gente fala de cor preta, a gente está falando de uma cor. E eu não sou clara, eu não sou amarela, então, eu não sou branca, eu sou preta. Aqui nós temos que colocar, ó, mulher preta, homem preto. Então, assim, que olha como a doutora está explicando para nós. Você viu, Barreto? Estamos aprendendo. Com certeza. E daí a doutora relatou que teve alguns casos, eu vejo sempre em jogos de futebol, que tem muitos casos que às vezes cometem crimes. Como que a doutora vê isso e como que a doutora enxerga esse tipo de situação nos dias atuais? A primeira coisa que nós precisamos debater hoje em dia é que, assim, embora o preconceito ele seja um tema de maior relevância social e muitas pessoas são contra a prática desse crime, poucas pessoas levantam a bandeira e vão atrás de combater esse crime. Tá? E você acha que, assim, mesmo com tanto essa discussão toda, você ainda acha que tem mais necessidade de levantar a bandeira, de discutir, formular mais políticas públicas voltadas a esse tema? Sim, com certeza. As políticas públicas hoje em dia é o essencial. Mas a gente vê pessoas hoje, né, que falam que no Brasil não existe preconceito. Sério? Já ouvi de muitas pessoas. E assim, o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente abre a mídia, a gente encontra casos de jogadores de futebol que são aclamados e que sofrem racismo na pele. Né? A gente vê o caso de uma professora onde está dando aula para o ensino médio e o próprio aluno é preconceituoso. E você viu, esses dias você me remeteu a um fato que aconteceu, que eu até postei, que eu achei indigno aquela atitude. O aluno deu um pedaço de bombril para a professora por causa do cabelo. Gente, que mundo que nós estamos vivendo, que valores que a gente está passando para essa juventude. E eu acho que, através disso, a gente vem apresentando essas discussões. E cai mesmo, doutora, que a gente tem que trabalhar cada vez mais para discutir políticas públicas que sejam fundamentais a esse tipo de situação. Quando a gente fala de racismo, nós temos que entender que o racismo hoje ele é estrutural. Assim como o machismo, o racismo também está incrustado na nossa estrutura social, né? Isso, eu vou citar 2 fatos grandes que a gente consegue ver isso plenamente. Tá? O primeiro é o quê? Quando nós vimos pessoas, mulheres, né, pessoas negras ocupando espaços de grande relevância social ou em determinados ambientes, ainda ocorre um espanto. Como assim? Verdade. E isso é uma naturalização do racismo, né? Porque não era para ser espanto para ninguém uma pessoa negra ou uma mulher negra ocupar qualquer status hoje na sociedade. E a gente vê cargos de secretariados, cargos de coordenador, cargos de gestão, ainda a gente não vê mulheres pretas e muito menos, às vezes, a gente não vê homens. No judiciário mesmo, a gente tem muita dificuldade, né, doutora? A gente também não vê, igual assim, a gente está no STF, a gente verifica que tem casos que não são nomeados pessoas de cor. A gente vê todo mundo. Você entendeu? Mas você vê sempre o branco. E num país onde a maioria maciça se denominam negras, é um caso que isso sim é para causar espanto, isso sim é para causar... Não, e às vezes a gente viu pessoas burlando a legislação para passar em concurso, falando que elas são negras, pardas. Então, quer dizer, então eles servem para passar no concurso, para atingir a cota?
E o que a doutora pensa com relação às cotas? Eu sou super a favor das cotas, só que eu também acredito que hoje a denominação, né, preta, ela vem muito da sua ancestralidade. Então, realmente, a cor da sua pele, ela não vai denominar se você é preto ou não. Por quê? Tem casos na nossa família, acho que todo mundo conhece, pessoas que são de pele branca, têm o nariz de preto, a boca de preto. Sim, eu sou. Então, eu acho que é um assunto ainda que tem que ser discutido. A minha avó é preta. Porque a gente sabe que no Brasil ele é formado pela miscigenação, Sim. né? Pela mistura de raças. Então é muito fácil, é complicado você virar para uma pessoa que não tem a cor escura e falar não, você não é da raça preta. São apontamentos, né, Barreto, muito importantes. Eu acho que faz a gente ter diversas reflexões, não é não? E é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, Vanessa. De tudo que a doutora está falando, eu estou pensando. E por um momento eu fui arremetido aqui a minoria, né? Quer dizer que todas as pessoas que têm na cor da pele, né, a pele preta, elas passam a ser minoria em tudo que envolve a sociedade. Não, na OAB 249 de Francisco Morato, gente. A qual eu tenho orgulho em pertencer. Não é, porque a gente sempre colocou o número de mulheres são maiores, a gente assim, obriga a paridade, a gente está pedindo para os homens virem, viu, gente? Porque as mulheres estão ali tomando conta da subseção, né? Isso independente de raça, cor, sexo, a gente retrata muito bem isso. A gente busca a inclusão, né? E eu acho que, assim, a Adriele, ela pode falar muito bem com relação a isso, essas temáticas. Porque nós tivemos um caso, logo no ano de 2022, né, Adri, que a gente recebeu uma denúncia, né? Acho que a Adriele poderia comentar um pouco, sem citar determinadas partes, para poder a gente dar privacidade para o fato. Mas eu acho que é de suma importância ela contar como a comissão agiu. A Comissão de Igualdade Racial, nós temos como principal objetivo hoje levar a informação à sociedade, né? Não só a comissão, como a OAB. E, em determinado momento, nós fomos procurados pelos pais de uma criança onde ela sofreu preconceito, ela sofreu racismo dentro da escola pública. Ou seja, e que é pior, não foi por um aluno, foi por um funcionário da escola, aquele que deveria acolhê-la, que deveria cuidá-la da criança. Ela agrediu, porque não deixa de ser uma agressão, é um crime, inclusive. Tá? E quando os pais procuraram pela gente para falar que a funcionária da escola havia descriminalizado a filha deles pelo uso de trança, que ela falou assim, nossa, que cabelo lindo, não é seu, o seu cabelo é duro, eu conheço. A criança simplesmente se recusou a permanecer indo para a escola. Ou seja, não afetou só o psicológico dessa criança, vai afetar toda a vida estudantil dela e o futuro que ela poderia ter, por conta de um comentário maldoso e de uma pessoa que deveria estar ali para cuidá-la e não para agredi-la. Teria que ter feito, essa pessoa teria que ter feito todo o acolhimento dessa criança, né, onde tinha o cuidado de zelar por essa criança. E a pessoa não teve esse olhar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas, com os nossos atos, porque um ato desse, não foi o que a doutora falou, interfere num contexto todo. Como que essa criança, muitas vezes, inibe ela de até falar, de até agir? Nesse caso em tela, a criança não queria mais ir para a escola. E esses pais que precisavam trabalhar, que eles precisavam colocar o que sustentar dentro de casa, tinha que acolher e não sabia o que a criança, até descobrir o que aconteceu, o que a criança falou, já tinha se passado meses. Então, você que é profissional da área da educação, tenha zelo. Eu entendo que muitas vezes não está fácil, como a gente já viu um caso que a gente acabou de relatar, que os alunos, muitas vezes, eles também estão sem valores e princípios, né, doutora? Então, a gente está acabando se deparando com esse tipo de situação, porque as pessoas não estão sabendo mais o que é certo e o que é errado.
Hoje, a Comissão de Igualdade Racial, ela leva essa pauta para as escolas públicas do município, tá? E o principal projeto agora para o ano de 2023 é o aconselhamento dos profissionais, porque no ano de 2022 nós já levávamos isso para as escolas, mas para os alunos, para a convivência entre os alunos. E hoje o nosso objetivo é atingir aqueles que devem cuidar e que devem proteger o menor. Então você vê como é importante a Comissão de Igualdade Racial da OAB 249 aqui de Francisco Morato. Quantas tratativas a doutora já vem fazendo e desenvolvendo. E assim, no caso de a pessoa se sentir lesada, sofrer esse tipo de situação, como que tem como fazer essa denúncia? Como que é o procedimento que é abordado? Faz um boletim de ocorrência? É crime ou não em determinados casos? Quando é crime? Qual que é a tipificação disso? Como que funciona? Então, o que acontece? O crime de racismo, ele foi previsto pela primeira vez em 1967. Tá? Só que eles apenas falavam o crime de racismo será punido pela lei. E a Constituição de 88 foi a primeira vez em que impôs ao legislador a criar lei própria para a punição desse crime, o que tornou ele imprescritível e inafiançável. Só que nem tudo para a gente é fácil, né? Nunca foi. Em 2003, houve a inclusão da tipificação do crime de injúria racial. Esse crime ele era penalmente mais brando, né? E acabou abrangendo no nosso setor jurídico a diminuição, uma atenuante, né, na punição desse crime. Só que agora, em 2023, nós já temos a inclusão do crime de injúria penal como racismo. Ou seja, que interessante. É uma vitória para nós, porque hoje o crime de injúria racial ele também é imprescritível e inafiançável. Então quer dizer que se ele é imprescritível, então a pessoa pode a qualquer tempo registrar um boletim de ocorrência e dar andamento nessa denúncia. Não importa a data em que o crime foi cometido, tá? Ele em qualquer momento pode abrir a denúncia, o boletim de ocorrência, e ele também percorre como uma ação pública incondicionada. Olha, vocês viram, né, a importância de, às vezes, a gente denunciar. E dentro da comissão, como que você trata quando chega esse tipo de denúncia, Adriele? A gente faz primeiro o acolhimento da família, né? O direcionamento a tratamentos psicológicos, o acompanhamento com o psicólogo e também as informações jurídicas necessárias, né? O encaminhamento para um advogado e toda a orientação para a elaboração do boletim de ocorrência e todo o suporte que a família está precisando. Sim. Eu gostaria... Meu microfone está funcionando, Sandra? Tá, Barreto, nós estamos ouvindo. Eu gostaria só de enaltecer aqui o formato desse programa e a seriedade com que ele tem sido feito, para que as pessoas saibam o que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Porque hoje nós estamos aqui com a Comissão da Desigualdade Racial, não é isso? Não, é igualdade. É igualdade. Nós temos... Igualdade. E a questão da igualdade, ela é muito interessante porque, como a doutora mesmo falou, não é só racial, é igualdade de todas as formas. Igualdade das mulheres ganharem do mesmo jeito que os homens, de trabalharem aonde quiserem. Então, nesse mês de março, esse assunto é muito pertinente, porque a mulher preta, né, como a gente... Eu, por exemplo, eu tenho a minha linda rainha, que é preta, e eu amo ela de verdade, e a respeito. Quando eu fui, né, pedir ela em casamento, que não teve esse negócio de namoro, não, eu com 60 e poucos anos vou pedir em namoro, noivado, não, foi direto. Mas eu tinha uma preocupação. Eu amava, comigo não tinha problema nenhum, né? Eu amava, mas eu tinha medo de, num determinado momento, estar com ela em algum lugar
e ver aqueles olhares ainda cruéis que são lançados quando a igualdade, por isso que eu fiquei com a palavra desigualdade, quando duas pessoas diferentes se faz presente. Hoje, não muito, mas nós já tivemos muito disso, né? Das pessoas chegarem, até por questão de idade também, né? A minha rainha é metade da minha idade, então tem a questão da idade, tem a questão, né, dessa desigualdade aí de tonalidade da pele. Que né? acho que a gente tem que parar de falar muitas vezes esse tipo de fala preconceituosa, e a gente tem que ter sempre uma execução. Eu acho que assim, quando a gente fala em discussão de políticas públicas voltada à desigualdade, seja de qualquer gênero, a gente tem que pensar como eu vou dirimir isso e como eu vou fazer com que isso eu consiga criar uma ação mais séria para isso. Porque o que eu vejo? A gente discute muito, né, doutora? Cria leis, a gente vê que agora que nós criamos uma posição para que a qualquer tempo, dentro da legislação, possa se imputar uma tipificação penal, para que a pessoa possa ter algo, tenha um direito, tenha um poder de indenizar alguma coisa. Mas até lá, às vezes ela nem tem conhecimento do que ela viveu. Muitas pessoas, às vezes, não têm acesso, pode parecer, hoje a internet está ali, mas muitas pessoas não têm nem internet dentro de casa. Não tem nem um celular ainda. Né, doutora? Sim, e entra também o fato, mais uma vez, né, da naturalização do racismo. Porque nós, como sociedade, tendemos a achar normal esse tipo de coisa, como eu falei, se espantar quando certas mulheres tá em alguns determinados ambientes, quando não há espanto quando a gente vê que o índice de encarceramento em massa é mais de 50% de pessoas negras. Isso era para causar espanto. Tem que ser. Então, e tem que ser discutido. E é o que acontece da naturalização do racismo, porque hoje ele está incrustado na sociedade. E por isso que é importante esse espaço para que debatemos sobre o assunto. Né? No direito tem o princípio da isonomia, onde nós devemos tratar todos com igualdade e com desigualdade na medida das suas diferenças, entendeu? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa, sim, levar, debater, e para que a sociedade que não tem tanto conhecimento consiga chegar através da gente, né? Porque nós não estamos só aqui hoje, nós estamos na casa da OAB, nós estamos no CRAS, né, atendendo pessoas de baixa renda, de muitas dificuldades. Então, o nosso objetivo, além de tudo, é levar informação. E você relatou bem, a gente leva a informação. Qualquer um que pede para a gente fazer uma palestra, que a gente faça o acolhimento, que a gente participe de uma roda de conversa. A OAB, ela tem se prontificado a atender qualquer demanda. A gente não faz distinção. Nós vamos nas escolas, a gente pede para ir nós vamos nos CAPs, nós vamos nos CREAS, nos CRAS. Então, assim, e nós estamos atendendo essa demanda. Para quê? Para que essa informação chegue e para que a gente consiga, onde eu falo da execução, com as informações. Porque é isso que nós podemos dar. A gente pode contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, fazendo o quê? Informando, levando temáticas importantes para essa discussão, como hoje, como a doutora trouxe. Mas também, doutora, sempre me perguntam, e eu acho que eu gostaria muito que a doutora tratasse, com relação a uma divergência, a violência entre a mulher negra e a violência com relação a uma mulher branca. Às vezes, a gente vai falando desse tipo de coisa e as pessoas falam assim, mas precisa ser desse jeito? Não é, a gente tem que falar, a gente tem que colocar alguns pontos. E antes da doutora falar, eu gostaria de lembrar um fato, que a OAB teve uma grande evolução em fazer a obrigatoriedade para concorrer na gestão, que a gente tenha uma pessoa preta dentro dos quadros, para que a gente crie lugar de destaque, não só para bater cota, mas sim para essas pessoas se empoderarem e mostrarem para que veio, porque são pessoas valorosas, igual a doutora. Ela está aqui, ela é advogada,
ela é mãe, você entendeu? Ela é esposa. Se ela colocar, ela atende online, ela não tem sábado, não tem domingo, porque ela está sempre à disposição. Então, para você ver, se alguém precisa, igual esses tempos atrás, na semana passada, ela estava na ETEC dando palestra. Então, para você ver o quanto uma mulher empoderada faz a diferença. E não é a cor de pele dela, gente. A gente tem que parar de discutir isso. A gente tem que colocar a execução, a gente tem que mostrar para que veio. E nada melhor do que nessa data tão emblemática, tão importante, e que eu falo que é o ano inteiro que a gente tem que discutir, porque é muita atrocidade que ainda a gente vê, né, doutora? Que a gente tem que valorizar, sim, as mulheres, as pessoas, a mulher com deficiência. Nós tivemos uma palestra sobre a mulher com deficiência. Vou convidar até a doutora Monize também para estar aqui com a gente, que eu acho que é uma matéria muito importante, uma temática muito importante de uma comissão. Para quê? Para que a gente consiga fazer uma junção de um olhar para todos. Né, doutora? Porque a gente tem que ter isso, a gente tem que ter esse olhar, esse destaque, essa discussão desse empoderamento. Quando eu vi a seccional fazendo aquele evento de empregabilidade, eu achei aquilo fenomenal, com as palestras temáticas, desde o currículo até você poder, como você se portar, o que você falar, que roupa vestir. Então eu achei isso assim fenomenal. E a doutora, além do que eu perguntei com relação à violência de mulheres negras e mulheres brancas, eu também gostaria que a doutora frisasse também com relação às palestras que a doutora trouxe. A doutora trouxe dentro da OAB palestras de suma importância. E quando tiverem palestra dessas temáticas, nós convidamos o conselho do município, que é de suma importância estar presente. A doutora Adriele, quem preside, é a doutora Liane, que é uma dos membros que auxilia, mas a doutora Adriele é presidente da comissão. Então, ela também vem acompanhando e quer acompanhar para que a gente traga nas datas emblemáticas posicionamentos importantes de discussão. Que a gente crie leis dentro do município que sejam num olhar de todos. Então, assim, a gente pede e a gente fala, chama as comissões da OAB 249 para que elas estejam no lugar e para que nós sejamos ouvidos. Por quê? Porque muitas vezes vocês entendem um nicho, a gente tem um outro. Então, juntos, se a gente unir forças, nós criamos algo sustentável. Então, isso que é importante, a gente trabalhar em mãos, né, doutora? Doutora, a palavra está com você. No ano passado, nós tivemos a ilustre presença, né, do professor Glauber. Ele veio até a OAB 249 para nos presentear com uma palestra importantíssima sobre a tipificação do crime de racismo. E isso foi gratuito para todos os advogados e que teve muita avaliação positiva. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecê-lo por ter presidido uma noite tão memorável. E a doutora Aliane, minha grande parceira aí da comissão, todos os trabalhos da comissão vêm feitos através de nós, né? Ela tem sido aí meu braço direito. E hoje, quando a gente fala de racismo, a gente tem que infelizmente, nós temos essa diferença quando nós falamos de racismo e da violência contra a mulher. Por quê? Embora o índice de violência ele venha aumentando, se a gente pega para analisá-lo entre mulheres brancas e mulheres pretas, o índice de mulheres brancas que sofrem violência ela vem diminuindo, enquanto o índice de violência contra mulheres pretas ele vem aumentando. Então, são coisas que a gente consegue analisar a partir da medição. E calha aqui falar uma coisa que o professor meu, Agnaldo, né, um antigo professor também falou, que hoje é vereador do nosso município, que a gente não consegue tratar aquilo que não é medido. Então, é de grande importância a gente conseguir fazer essa análise, essa diferenciação, para que a gente possa tratar. Então, dentro do índice de violência contra a mulher, a violência contra a mulher preta ela vem aumentando. E é uma coisa que é de tristeza, não tem parte feliz, né? Porque a violência contra a mulher já é problemática. E quando a gente vê que o fato da cor interfere até nisso, é pior ainda. Realmente,
tudo que se fala nesse tema é muito lamentável ainda. Nós esperamos que um dia a gente venha falar dos progressos que nós alcançamos nessa área, né? Doutora, queremos agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, pela sua participação. É muito importante. Aqueles que virão depois também, né, doutora? Com certeza. Vocês é que fazem um dos maiores motivos, né? Da gente estar aqui. E tem uma pergunta aqui, doutora, da doutora Rose Cruz, que ela diz assim: doutoras, eu tenho, se referindo a vocês duas, né? Doutoras, eu tenho uma pergunta. Sabemos que nem sempre quem deveria executar as leis não faz. Ontem eu vi um noticiário em que um rapaz foi preso por crime de tortura. Logo em seguida, ele foi solto sob fiança. Continuando. No caso de uma prisão que ocorreu por causa de racismo, que é inafiançável, o delegado delibera pela fiança do criminoso. Tem alguma indicação pelas doutoras como agir nesse caso? Doutora, pode ir? Sim, nós temos que lembrar que essa decisão é recente, 2023, tá? Onde torna o crime de injúria racial imprescritível também. O que acontecia muito no passado? A pessoa cometia racismo e aí o advogado, como eu te falei, né? A gente costuma brincar com o termo advogado do diabo, mas não, na verdade ele está ali para fazer o trabalho dele e que a lei deu brechas para que isso acontecesse. Então, eles fundamentavam a tipificação de crime não em racismo, em injúria racial. E, nesse caso, ele poderia, sim, ser liberado com o pagamento da fiança. Tá? Então, a Câmara ela provou isso agora em 2023, onde o crime é inafiançável. Então, deliberando o pagamento da fiança, a gente consegue entrar com um recurso pedindo a prisão preventiva do autor do crime. Legal. Espero que a doutora tenha compreendido aí. E você vê que temática muito importante, né, Barreto? A gente vem... Levanta as questões, né, doutora? Com certeza. Você vê que, assim, que são coisas que a sociedade muitas vezes desconhece, viu, Adriele? Porque são detalhes que, se você não atua, ou você não teve um cliente, ou você não tem a vivência, você não consegue ter esse olhar. É engraçado porque eu não atuo na fase penal, né? Mas, assim que eu me formei, acho que fazia uns 2 anos que eu estava formada, aconteceu uma briga na rua da minha casa, e eu estava em casa e saí para olhar o que era, porque estava tornando proporções gigantescas. Quando eu percebi que era um amigo de infância, que ele estava sendo agredido por ser preto, e o cara falou várias coisas que nem traz, né, nem significa trazer nada aqui agora, porque realmente foram muito pesadas. E, nesse momento, eu fiquei indignada com essa situação. E foi onde eu falei, olha, você tem uma advogada. Hoje você tem uma advogada. Vamos entrar com um processo, porque a gente não pode deixar isso impune. Tá? Então, ali ele teve todo o suporte. Claro que a decisão, né, até a denúncia, é da vítima. Mas, no que a gente puder esclarecer e incentivar para que não aconteça mais, cabe a nós. E eu, mais uma vez, no meu lugar de fala, né, nesse sentido, eu trago a importância, assim, da denúncia, de não aceitar menos do que você merece, tanto quanto mulher, tanto como uma pessoa de cor. Que termo feio, né? Nunca gostei desse termo, pessoa de cor. Todo mundo tem cor, depende da tonalidade dela. Então, todos somos pessoas de cor, correto? Sim. Mas a gente sabe que a sociedade é infeliz, né? É infeliz. Então, nós precisamos, sim, enfatizar a necessidade do respeito. Na palestra que a gente teve na semana passada na ETEC, aqui de Francisco Morato, que foi minha casa durante 3 anos, eu me formei lá no ensino médio, fiz curso técnico. Tenho muito orgulho, inclusive, a gente pôde trazer a temática do mês, né, março, mês das mulheres, e trazer a importância que nós temos de tratar desse assunto, de diversidade.
tá? Tanto no quesito de gênero, quanto no quesito de cor, de religião. Então, tudo deve ser respeitado. É o princípio básico, né, da nossa sociedade, da convivência em sociedade. Sem dúvida, doutora. Eu acho que é um dos princípios primordiais. A gente tem que ter respeito, a gente tem que mudar essa parte de falas preconceituosas que ainda existem. Não é o cabelo, não é a cor, não é o sexo, não é a deficiência que vão fazer diferença das pessoas. São pessoas, são seres que pensam, que agem, que amam, que escolhem, que sabem o que querem para a vida deles. Você entendeu? E nós sabemos por que nós viemos. E nós viemos para fazer a diferença nesse mundo. Cada um tem o seu propósito. E assim, cada pessoa, ele escolhe traçar um caminho. Você escolhe ser vítima ou você escolhe também ser o protagonista da sua história. Você nunca pode desistir dos seus sonhos, seja onde você quiser chegar. E eu acho que isso é primordial, né, Barreto? Muito. Quando a gente fala, eu vejo muitas coisas que eu acho que é interessante a gente abordar com o nível das mulheres. As mulheres negras, dentro do mercado, eu faço comparação para as empresas que eu presto serviço. Eu vejo o número de mulheres negras e o número de mulheres brancas. Então, assim... E às vezes as pessoas Desculpe interromper, mas num quadro onde já é totalmente desfavorável em relação aos homens. Sim, além totalmente. De sermos minorias, ainda recebemos. Eu ia relatar isso também, a comparação. Fora esse quesito, tendo em vista o mês das mulheres, que é o que eu queria trazer, a gente vê essa discrepância. E também existe muita discrepância entre o homem preto e o homem branco. Nós temos por si só, muitas vezes, preconceito já enraizado, como a doutora mesmo trouxe, né? É um racismo estrutural de fala. Por quê? Porque nós não fomos educados, muitas vezes, a saber como lidar com a situação. Não tem aquele fala que briga de marido e mulher, a gente não se mete a colher? Nós vemos uma situação, igual a doutora falou, do amigo, do vizinho que estava lá. Muitas pessoas fecham a porta da casa e não se envolvem naquilo. E daí, às vezes, chega uma briga desnecessária que muitas vezes você poderia ter feito uma conciliação e resolvido aquilo. E em outras formas, você poderia ser uma testemunha de determinados atos para que os atos não aconteçam. Porque eu percebo que a gente tem que realmente punir. As pessoas têm que sentir no bolso. Por quê? Porque daí conseguem refletir sobre o ato. Vocês concordam comigo? Sim, e a gente tem que entender que o racismo não está exclusivo para uma parcela pobre, né, o mais carente da sociedade. Quando a gente fala em racismo, são pessoas negras em diversos fatores da sociedade que sofrem esse tipo de crime. Tem né? histórico, né? Por exemplo, em Uberlândia, o Pelé foi entrar num clube lá e não foi aceito, né? A gente tem essa história. Doutora, só assim, a senhora falou agora que briga de marido não se mete a colher, né? Mete. Não, mete o garfo para separar. Entendeu? É isso que eu trouxe. Já que não pode meter a colher, mete o garfo, aí separa o negócio. Gente, a gente tem que aprender nessa discussão, né? Nessas temáticas que nós estamos trazendo, a gente tem que mostrar o nosso posicionamento de fala. Eu sei que muitas pessoas nos assistem, seja pela rede da OAB, seja pela TV, pelo Sun News, seja pela rede social YouTube da OAB, porque nós colocamos disponível, seja pelas nossas advogadas que divulgam. Então, a informação está chegando. Se essa informação está chegando, é para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que a gente cumpra o nosso papel como dirigentes de uma história diferente. Que a gente passe desse século XXI fazendo discussões mais propositivas, com fórmulas de execução. Qual que é a execução da OAB? Levar informação, ir nas escolas, onde nós somos convidados a participar, criar programas hoje com a mídia social que levem informação, que vocês saibam que nós temos um presidente de comissão de igualdade racial e que
nós, como dirigentes de ordem, eu quanto presidente e minha diretoria que me cerca, que são brilhantes, nós não fazemos nada sozinho. O Barreto, que está aqui do meu lado, que representa... Por que eu fiz o programa? O Barreto falou para mim uma vez, eu vou contar para vocês, ainda a gente tem uns minutinhos. Por que assim, doutora, você vai montar o programa, mas a senhora vai participar? A senhora participando? Eu falei, não, Barreto, você vai representar uma parte da sociedade, que é um olhar que muitas vezes a doutora Adriele, ou o representante que estiver aqui, não tem. E às vezes vem uma pergunta diferente, um outro olhar. E a gente faz o quê? A parte da inclusão, porque a OAB Francisco Morato, ou a OAB estadual, é muito correto. É do quê? Da advocacia e da cidadania. Então, se vocês conhecem o trabalho, eu estou trazendo aqui, a gente vê, é o 6º presidente. Quanta importância tem? Ainda a gente tem que chegar nos 33. Quanta coisa que é feita. E falo para vocês, eles vêm de forma gratuita. Você entendeu? Eles têm isso, eles respeitam, eles se dedicam. Eles estudaram 5 anos, muitos fizeram pós, estão fazendo pós, doutorado, mestrado, dão aula. Só que as pessoas, elas querem mais. A gente tem sede de uma sociedade melhor. E eu acho que é isso que trata. E para não me delongar, que a gente já está chegando nos momentos finais aí, eu vou abrir, assim, para as considerações finais do nosso querido Barreto, depois, em seguida, da nossa querida palestrante, nossa convidada aqui, doutora Adriele. Sigam ela aí nas redes sociais, sigam nós na OAB 249 de Francisco Morato, tanto Facebook, Instagram. Gente, não deixe. Sigam os nossos advogados, eles postam matérias, eles têm matérias temáticas, você tem um leque diversificado dentro da OAB. Isso daqui a gente faz para vocês com muito amor, muito carinho. Então participem. Vocês advogados que queiram, logo que nós terminarmos, que queiram se inscrever, mandem um e-mail para a OAB 249 de Francisco Morato, que nós traremos aqui com temáticas também importantes. Tá? Então, essa sim. Barreto, suas considerações finais, meu amigo. Primeiro, assim, sempre é gratificante participar desse programa, né? E me sinto lisonjeado quando a doutora Vanessa fala que na minha pessoa está representada a sociedade civil, e eu me sinto muito grato por isso. E o motivo e a razão principal desse programa existir é não só trazer a visibilidade das ações da OAB, como é que ela funciona, para que ela serve. E quando foi formatar o programa, a doutora ela foi muito inspirada em falar, vou apresentar as minhas comissões. Porque é através das comissões que você fica sabendo quais os serviços ou quais as coisas que você pode encontrar na OAB. O mix, né? Através das comissões. Agora, eu fico impressionado com a alegria, com a predisposição, com a vontade, o sorriso, o brilho nos olhos de cada presidente que vem aqui falar da sua comissão. É assim, a Vanessa cuida de todos e cada presidente cuida da comissão como se fosse um filho. E, é claro, dentro de casa tem sempre uma mãe cuidando do filho, um pai cuidando do filho. E dentro da OAB nós temos a presidente, temos uma diretoria, está aqui a Carla também que representa, todos aqueles, né, que se sintam... olha, é top demais esse programa, porque traz a sociedade para perto da OAB. Era isso que eu queria falar. Obrigada, viu, Barreto? Gratidão. E, assim, eu me sinto muito acolhida por você. Você sabe que, assim, a OAB 249 de Francisco Morato tem um carinho muito grande pela nossa parceria, viu? Seja valorosa aí, que seja de anos aí, até o triênio da minha gestão, né? E vamos que, ó. Gente, tá passando rápido, ó, já estão quase 2 anos. O ano que vem, 31/12, encerramos a gestão. Prometemos entregar com louvor, porque nós fizemos
fizemos, assim, como que eu vou fazer uma retrospectiva e, assim, junto com a minha diretoria, nós conseguimos ver que a gente já cumpriu, assim, 95%. O outro 5% é porque não depende da minha mão, depende de caneta de outras pessoas. Mas eu creio que Deus vai tocar o coração dessas pessoas e logo mais nós teremos, assim, grande êxito, né? Porque eu não faço por mim. Eu faço por uma classe, eu faço por um município e faço pela cidadania numa forma geral. Doutora, suas considerações finais e parabéns, que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais. Fica aqui os meus agradecimentos para a doutora Vanessa, toda a diretoria da OAB 249, num país onde é composto por uma enorme diversidade, é o nosso papel estar aqui para defendê-las, né? Para passar a informação e toda a assistência jurídica necessária. Então, não é com grande prazer, com grande alegria que eu aceitei este convite, né? Tanto para estar aqui presencialmente quanto para presidir a Comissão de Igualdade Racial. E, mais uma vez, como ele mesmo disse, você é a nossa mãe na OAB 249 e nós temos muito orgulho em pertencer. Então, muito obrigada. Gratidão, viu, doutora? Deus abençoe você e que você tenha, assim, esse final de gestão aí conosco, uma gestão profícua, uma gestão iluminada e que 2023 seja um ano abençoado, com grandes propósitos e que sua comissão cresça cada vez mais e que a gente consiga evoluir dentro do município de Francisco Morato e que Francisco Morato seja referência para outros municípios, seja em discussões de políticas públicas, seja em zelo de discussões com grande propriedade, seja cases, seja formulações de teses voltadas a diversas áreas temáticas que é de suma importância, porque juntos nós somos mais fortes. Então, finalizando, vocês marcaram a data, dia 13 de maio de 2023? Você já marcou aí, doutora? Você já marcou aí, Barreto, Sam? A minha diretoria, a Carla, que está aqui, a doutora Mônica aí, e os nossos internautas, os nossos ouvintes. Gente, nós vamos ter na OAB 249 de Francisco Morato a primeira feijoada. Eu espero vocês lá. Olha, nós estamos fazendo um cardápio, Barreto, fenomenal. Vai ter uma roda de samba. Você entendeu? Vai ter de tudo. Vai ter a feijoada, que vocês imaginam, que eu acho que os advogados merecem. E, assim, os convites, gente, provavelmente irão se estourar. Porque, assim, quem já foi nas nossas festas sabem como a OAB gosta de uma festa. E esses advogados aqui, eles gostam dos detalhes, e a gente gosta de ver os nossos advogados valorosos, que assim, que eles assim, se sintam bem nos lugares. Então, a gente está preparando aí a primeira feijoada da OAB, já falem em antemão, reservem essas datas, logo mais nas redes sociais vão estar aí quanto que vai custar os convites, como que vai funcionar, e assim, vamos juntos fazer a diferença e fazer com que a nossa feijoada da OAB 249 de Francisco Morato seja estrondosa. E sucesso para nós, né? Porque nós tivemos já vários eventos, né, doutora? Não esqueçam dos nossos recadinhos. Amanhã, na subseção 249 de Francisco Morato, Mulheres em Destaque. E vai ser, gente, o máximo. Porque essas meninas pensaram em todos os detalhes. Vocês já viram, né? A Neide estava aqui no dia 8, que era o Dia da Mulher, a comissão. Eu achei importante trazer isso, tanto que esse mês de março, eu peço desculpas aos meus advogados homens, mas eu tenho que trazer as mulheres aqui, porque é o mês delas, é o mês do empoderamento da mulher advogada, é o mês da mulher, e nada melhor do que elas tratarem esta particularidade, né? Então, assim, amanhã às 16 horas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ou se não se inscreveu, venha, vá na casa, nós vamos ter imenso prazer em recebê-los, tá bom? Então, assim, não fique de fora destas oportunidades. Outra oportunidade é no dia 22/3 de 2023. Eu quero a casa lotada, gente. Então,
Vamos lá, um tema de suma importância, seja para o cidadão ou seja para o advogado, referente a alimentos, né? Porque o advogado tem novidade aí, um palestrante importante, né? E assim, inauguração da presidente, porque assim, essa comissão eu criei esse ano, gente, porque eu sempre achei importante. Então, a comissão da família é de suma importância. Eu acho que faz necessário trazer essas temáticas, porque ela engloba todas. Então, assim, todo mundo, criança e adolescente, direito sistêmico, a gente vem da igualdade racial, todo mundo tem um olhar. Então, a família está em todo lugar. Então, assim, vamos juntos. Vamos ver. A Carla falou assim para mim, falar da conferência. Conferência, Carla? Porque senão ela vai brigar comigo. Gente, começa a conferência da advocacia da Seccional São Paulo, criou uma particularidade para fazer a conferência dos advogados. A gente vai divulgar nas redes sociais. Começa com Jundiaí a partir do dia 17. Então, é interessante vocês participarem. Palestra temáticas referente à subseção de Francisco Morato. A nossa sede da conferência vai ser Osasco. Esperamos vocês lá a partir de 8 horas da manhã, se eu não me engano é dia 31? Acho que é dia 31 de março, mas assim, eu vou só confirmar e disponibilizo a arte nas redes sociais, pessoal. Então, assim, gratidão a todos e fecho essa quarta dando gratidão. Obrigada, Sam. Gratidão, obrigada por mais essa oportunidade, por a gente estar junto. Agradeço a minha diretoria imensamente, em nome da doutora Mônica, doutora Carla, que são as mulheres que presidem, porque se trata do Dia das Mulheres. E que os nossos homens se sintam todos lisonjeados. Não posso deixar de agradecer aqui pessoalmente os nossos colaboradores, porque sem eles eu não sou nada, a diretoria não é nada e a OAB 249 nem existe. Então, porque eles gerenciam todos os nossos sistemas e eles me ajudam a fazer a diferença. Se hoje a OAB está no lugar que está, é graças a todos nós, porque juntos nós somos mais fortes. Gratidão, uma ótima quarta-feira, final de noite a todos e boa noite. E tchau, gente! Tchau, gente! Até a próxima! Até quarta. Tchau, tchau! Um abraço!
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Um, dois, três. 1, 2, 3, testando. Oi. 1, 2, 3, testando. É isso. Não. 1, 2, 3, 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aquele programa lá que você ia fazer não deu certo, não? Oi. Vamos lá, vamos tirar a foto. Fechou. Botou lá o puxar saco, então. O Sam puxando o saco. Posso ficar de óculos mesmo, né? Posso? Pode. É, Mulher de Sucesso, sim. Então, Tá o nome dela já, Sam? Tá. então eu não... Não, A Rosângela Bueno. Rosângela Bueno. Rosângela A Marta não veio. A Marta não veio. Ah, tá atrás da televisão ali? Tá. Vamos lá? Não, eu falo. Vai tirar? Não, não, deixa aí, depois eu falo. Tô bonitão ali, não tô, lá?